aí, dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com Lin Yu-meng, uma herdeira de uma família de artistas marciais. Em um determinado dia, ela vai até uma cafeteria para encontrar e confrontar seu ex-namorado. Ela descobriu que ele estava trocando mensagens com outras mulheres e a traiu. Irritada e magoada, ela decide tomar satisfação. Ao mesmo tempo, na mesma cafeteria, Ji Lin-su está conversando com seu assistente. Eles discutem sobre a urgência em encontrar uma noiva para recuperar o controle da empresa familiar. O destino dos dois acaba se entrelaçando quando Yu-meng danifica o carro de Lin-su. Isso acontece enquanto ela estava discutindo com seu ex. Por causa disso, Yu-meng adquire uma dívida de 1 milhão de ienes e fica preocupada. Ela não tem como pagar. Lin-su então surpreende Yu-meng com uma proposta inesperada. Ele sugere que ela se torne sua noiva temporária para quitar a dívida. Assustada, Yu-meng recusa a oferta e decide que irá pagar sua dívida. Enquanto isso, Lin-su começa a observá-la e percebe que ela está se esforçando. Yu-meng está realmente tentando pagar o conserto do carro. Mesmo assim, ao fazer as contas, ela percebe que levaria 3 anos para quitar a dívida. Nesse momento, Yu-meng recebe uma ligação do advogado de Lin-su. Ele avisa que ela terá apenas 3 meses para pagar, ou será processada. Apavorada, Yu-meng tenta entrar em contato com Lin-su, mas o assistente dele diz que ele está ocupado. Sem desistir, ela vai procurá-lo e o confronta, desconfiada de suas intenções. Porém, ao se aproximar, ela escorrega, quase causando um beijo acidental. Lin-su aproveita o momento para explicar a necessidade de ela fingir ser sua noiva. Sua madrasta espalhou um boato de que ele estava noivo de uma desconhecida. A desconhecida seria anunciada em uma festa importante da empresa. Lin-su não queria esse relacionamento forçado. Relutante, Yu-meng concorda em ajudar. No dia da festa, o pai de Lin-su faz um discurso. Lin-su surge para anunciar Yu-meng como sua noiva, chocando a todos, especialmente sua madrasta. Em seguida, Lin-su faz um discurso romântico e pede que todos brindem ao amor deles. No entanto, Zheng Ying, a suposta noiva escolhida pela madrasta, interrompe. Ela menciona a aliança entre suas empresas e insinua que deveria ser a verdadeira noiva de Lin-su. Depois, Yu-meng se encontra sozinha com a madrasta de Lin-su, que começa a desprezá-la. A madrasta afirma que ela jamais será digna de fazer parte de uma família rica. Yu-meng, no entanto, se mantém firme, lembrando a madrasta de que estão em público. Ela diz que não seria uma boa ideia causar uma cena. Nesse momento, Lin-su intervém e parabeniza Yu-meng por enfrentar sua madrasta. Ele diz que agora eles precisam fazer uma última coisa: beber e brindar com seu pai. Essa seria uma forma de oficializar o compromisso. Determinada, Yu-meng se aproxima do pai de Lin-su e, com seu jeito decidido, praticamente o obriga a brindar. Com isso, todos acreditam na autenticidade do noivado. Pouco depois, ficamos sabendo que Lin-su enfrenta rivalidades com sua madrasta e seu meio-irmão. O meio-irmão quer tirar dele o posto de herdeiro, e o pai está descontente com o relacionamento com Yu-meng. Por outro lado, Yu-meng também começa a enfrentar dificuldades. Um vídeo seu confrontando o ex-namorado pela traição vazou, fazendo-o aparecer uma caça-fortuna. Ela tenta desesperadamente contatar Lin-su, pois até mesmo informações sobre o noivado falso começaram a vazar. Lin-su não atende a ligação de Yu-meng, pois está em uma reunião de negócios. Durante a reunião, sua madrasta relembra um erro que ele cometeu anos atrás. Esse erro quase levou a empresa à falência, e o deixa em uma situação constrangedora. Logo após, Zheng Ying aparece com um contrato para ele assinar. Lin-su percebe algo suspeito em seu comportamento e deixa claro que não há nada entre eles. Enquanto isso, o ex-namorado de Yu-meng surge na casa dela acompanhado por vários homens para intimidá-la. Eles espalham panfletos difamatórios com sua foto. Yu-meng mantém a postura e não se deixa intimidar, mas em um momento de distração, um dos homens quase consegue machucá-la. Nesse instante, Lin-su surge para defendê-la. Ele ordena que seus seguranças capturem os responsáveis e garantam que não a incomodem mais. Após o incidente, Lin-su e Yu-meng decidem dar uma volta para aliviar a tensão. Durante o passeio, Lin revisa uma publicação difamatória e descobre que Lin-su é o autor. Irritada, ela o confronta, perguntando por que ele fez isso. Envergonhado, Lin-su confessa que foi uma tentativa de pressioná-la a aceitar seu pedido de casamento. Confusa, Yu-meng sai do carro, mas ele a impede. Lin-su explica que investigou sua família e sabe das dívidas e hipotecas. Ele propõe ajudar com os débitos em troca de um casamento arranjado. Sem muitas opções, Yu-meng acaba aceitando. Logo, Lin-su apresenta Yu-meng oficialmente como sua noiva para a família. O pai dele, furioso, continua a se opor. Vendo que o filho não vai obedecê-lo, o pai remove Lin-su do cargo de CEO. Ele o substitui pelo meio-irmão. É aqui que descobrimos que esse meio-irmão nem sequer é parente sanguíneo de Lin-su. A atual madrasta foi amante do pai dele antes do casamento. Para evitar novos problemas, Lin-su leva Yu-meng para uma outra casa. Ele explica que eles precisarão viver juntos por um tempo, para que a falsa relação pareça real. Ele ainda avisa que deve ter cuidado com as empregadas, pois são espiãs da madrasta. Essa dorama se chama Have a Crush on You. Se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações
notificações. Assim você fica por dentro de todos os resumos do doraminha. Mais tarde, Yu Meng o ajuda a tratar um ferimento que ele fez ao protegê-la. Isso deixa Ling-Su nervoso, e ele pede que ela pare. Na hora de dormir, se deitam distantes, mas ao ouvirem uma empregada se aproximando, Ling-Su pede para Yu Meng se deitar ao seu lado para não levantarem suspeitas. Sem querer, acabam se beijando, e a empregada, ao flagrar a cena, decide se retirar. Enquanto isso, o pai e a madrasta de Ling-Su enfrentam problemas sérios. Os investidores estão insatisfeitos e ameaçam cancelar todos os projetos. Isso aconteceria caso Ling-Su não retome o cargo de CEO. Sem alternativas, a madrasta visita Ling-Su, entregando os documentos necessários para o casamento. Ela exige que ele reassuma a posição de CEO em troca. Ling-Su e Yu Meng, então, decidem visitar os pais dela para pedir a bênção para o casamento, mas o pai dela se opõe devido ao recente escândalo que viralizou envolvendo Yu Meng. Mesmo assim, ele decide dar uma chance ao casal. Ling-Su precisa passar por uma série de testes difíceis para provar ser digno da filha. Ling-Su se machuca, mas não desiste e segue firme até finalmente conseguir a aprovação. Depois, até brindam juntos para celebrar o feito. A mãe de Yu Meng então dá uma sopa para que ela entregue a Ling-Su para curar a ressaca dele. Ela também lhe entrega um preservativo, deixando-a um pouco desconcertada, mas ela aceita. Mais tarde, quando Ling-Su sai do banho, vê o preservativo e começa a provocá-la. Yu Meng acaba cedendo ao charme dele, e os dois começam a se beijar, mas são interrompidos pelos pais dela, que estavam espiando. Sem mais delongas, o casamento finalmente acontece. Embora o matrimônio seja só um contrato, Ling-Su trata Yu Meng com carinho. Ele lhe diz palavras doces, fazendo o coração dela bater mais forte. Enquanto isso, o pai e a madrasta de Ling-Su recebem uma visita de Zhang Ying e seu pai. Nesse exato momento, Yu Meng e Ling-Su chegam para anunciar o casamento, o que irrita o pai de Ling-Su. Mais tarde, Yu Meng fica a sós com Zhang Ying, que tenta humilhá-la, mas ela não se deixa abalar e rebate, dizendo que, com aquela atitude arrogante, era óbvio porque Ling-Su não escolheu Zhang Ying como esposa, deixando-a visivelmente irritada. Depois, Ling-Su leva Yu Meng para conhecer a nova casa deles, e lhe apresenta seu cachorro, que é adorável. Ele também mostra que preparou um quarto só para ela, decorado com as coisas dela da sua casa antiga. Isso a surpreende e emociona. Mas ele avisa que precisará sair por causa de um problema com o meio-irmão. Antes de partir, pede que Yu Meng fique em casa, alertando-a sobre os riscos da madrasta. Mesmo assim, Yu Meng decide dar uma volta. No passeio, acaba sendo abordada por alguns homens que tentam enganá-la e se aproveitar dela. Graças às suas habilidades em artes marciais, ela os enfrenta, e para piorar para eles, grava a situação. Ao saber disso, Ling-Su corre para encontrá-la, a abraça com alívio e, no calor do momento, acaba a beijando, sendo gravados. De volta à casa, Ling-Su revela que, graças ao casamento, finalmente poderá receber as ações da empresa. Essas ações foram deixadas pela mãe dele, já falecida, em testamento. Ele também menciona que, uma vez com tudo resolvido, eles podem se divorciar. Yu Meng, confusa e percebendo que estavam se apaixonando, fica em silêncio e aceita o acordo, sem discutir. A conversa é interrompida pelo assistente, que informa que ele não poderá acessar as ações. Isso porque precisam encontrar um colar valioso, também herança de sua mãe. Nisso, Zhang Ying aparece e avisa que vai se mudar para a casa deles. Ela diz que a sua dívida de gratidão, pois sua irmã perdeu a vida ao salvar Ling-Su. No entanto, ele sabe que Zhang Ying tem o colar e precisa encontrar uma forma de recuperá-lo. Mais tarde, Ling-Su é informado que Yu Meng saiu de casa sem avisar e fica preocupado. Ele vai atrás dela e, quando a encontra, ela explica que não está com raiva. Na verdade, ela está fingindo uma briga para que Zhang Ying acredite e ele possa recuperar o colar. Ling-Su, no entanto, não concorda com o plano dela e insiste para que voltem para casa. Uma vez lá, ele finalmente se abre e conta toda a verdade para Yu Meng. Ele conta que teve um relacionamento com a irmã de Zhang Ying, por quem foi profundamente apaixonado. Como símbolo de aprovação, a mãe de Ling-Su entregou o colar à namorada dele, mas ao descobrir que seu pai tinha uma amante, Ling-Su ficou devastado. Ele acabou sofrendo um acidente, caindo em um lago. A irmã de Zhang Ying pulou para salvá-lo, mas após resgatá-lo, teve complicações devido ao esforço e faleceu. Confusa, Yu Meng pergunta por que ele está contando tudo isso. Ling-Su responde que a considera sua parceira em tudo que envolve esse casamento de fachada. Isso a deixa triste, já que ela começava a pensar que ele também poderia estar se apaixonando por ela. Naquela noite, os dois encontram um amigo de Ling-Su em um bar. Yu Meng tenta agir de maneira carinhosa para que ele não desconfie da farsa, mas acaba ficando bêbada. Ao voltarem para casa, Ling-Su revela que seu amigo já sabia que eles não são um casal de verdade. Ele diz que eles se conhecem desde a infância. Surpresa, Yu Meng se recupera do porre na hora. Em seguida, Ling-Su pede que ela o ajude a destruir um adorno de jade na casa do pai dele. Yu Meng pergunta o motivo, mas ele diz que explicará depois. Eles chegam à casa do pai de Ling-Su
e Yu Meng, ainda um pouco alterada, faz uma cena para distrair os presentes. Quando a madrasta tenta intervir, acaba empurrando Yu Meng, que cai em cima do adorno e o quebra. Ela se machuca no processo, e Ling Su a leva para o quarto. Ele pede que ela tire o casaco para que possa cuidar dos ferimentos. Ao vê-la seguir suas instruções, Ling Su parece mais triste que aliviado. Yu Meng pergunta o motivo, e ele explica que o adorno foi um presente da mãe dele para o pai. Era uma comemoração do primeiro prêmio que o pai recebeu como designer de joias. No entanto, o pai nunca deu valor ao presente. Após cuidar do machucado dela, Ling Su a beija, e juntos, eles passam a primeira noite juntos. Na manhã seguinte, Yu Meng resolve confrontar o pai de Ling Su. Ela o acusa de não ser um bom pai nem uma boa pessoa, por só se importar com dinheiro. Ela diz que ele nunca colocou o bem-estar do filho em primeiro lugar. Suas palavras fazem o homem refletir sobre seu comportamento. Enquanto isso, Zheng Ying descobre que o casamento entre Yu Meng e Ling Su é apenas um contrato. Determinada a estragar os planos deles, ela conta a verdade para a madrasta de Ling Su. Yu Meng, em uma visita à casa dos pais dela, conversa com a irmã mais nova sobre a relação com Ling Su. Ela conta que ele é cuidadoso e gentil, acreditando que ele possa estar se apaixonando. A irmã, ao ouvir, concorda e a incentiva a seguir em frente com o relacionamento. De volta à casa, Yu Meng se prepara para confessar seus sentimentos, mas ele a surpreende com um presente carinhoso, um colar que ele mesmo fez. Isso a enche de felicidade. Enquanto eles saem, Zheng Ying aproveita para se infiltrar na casa, determinada a encontrar o contrato de casamento. Ela consegue e revela tudo, expondo a verdade. Em uma conversa com a família, Ling Su admite que só usou Yu Meng para conseguir as ações da mãe. Ele pede que não a envolvam em seus conflitos. Yu Meng ouve tudo, e de coração partido decide ir embora. Mais tarde, Zheng Ying espera Ling Su em seu quarto, vestida de maneira provocante. Ela informa que Yu Meng já deixou a casa, insinuando que agora podem ficar juntos. Ling Su finge concordar, aproveitando a chance para pegar o colar de sua falecida mãe. Ele deixa claro para Zheng Ying que jamais teria algo com ela, pois ela só está interessada em poder e dinheiro. Sem perder tempo, Ling Su vai atrás de Yu Meng e entrega o colar como símbolo de seu amor. Mas Yu Meng responde que guardará o colar apenas como lembrança de sua parceria. Ela diz que sabe que ele a usou o tempo todo. Yu Meng se culpa por ter se iludido, mesmo sabendo que o casamento era uma farsa. Ling Su tenta explicar, mas Yu Meng o corta e decide se afastar. Logo depois, ele conversa com um amigo, contando que disse à família que só estava usando Yu Meng para protegê-la. Ele explica que tem um plano para finalmente se livrar da madrasta e do meio-irmão malvados. Dias depois, Yu Meng procura Ling Su para devolver o colar e pedir o divórcio. Ela confessa que, apesar de tudo, se apaixonou por ele, mas não quer continuar sofrendo. Antes que ela vá embora, Ling Su a impede, a beija e revela que também a ama. Ele pede desculpas sinceras por tudo, explicando que jamais quis magoá-la. Ele lamenta profundamente, e eles se perdoam com um beijo apaixonado. Reconhecem que mesmo que o relacionamento tenha começado como uma mentira, agora é real e verdadeiro. Mais tarde, a madrasta e o meio-irmão cometem um erro enorme, que faz a empresa perder milhões. O pai de Ling Su acaba indo ao hospital devido a essa situação. Aproveitando a situação, Ling Su e o pai se reconciliam. O pai finalmente admite seus erros e decide se divorciar da madrasta. Ele reconhece tudo o que ela fez pelas costas. Em seguida, Ling Su informa a madrasta e ao meio-irmão sobre a decisão do pai. Apesar da resistência deles, ambos acabam perdendo tudo devido à própria ganância. Tempos depois, Ling Su tira umas férias, enquanto Yu Meng se torna a CEO da companhia. Agora, vivem felizes e em harmonia, aproveitando uma vida tranquila. Podem expressar seus sentimentos livremente. E assim termina o resumo completo da dorama Have a Crush on You.